Começamos então o Liberdade de Opinião e vamos conversar e ouvir as opiniões do nosso comentarista Tiago Anastácio. Sempre elegante, com uma gravata alegre. É para compensar os assuntos que são indigestos, não é, Tiago? Sem dúvida nenhuma. Bom dia para você, viu? Bem-vindo. Bom dia, Elisa. Bom dia aos telespectadores. Vamos lá, então, começar por um assunto indigesto, ao menos para quem faz parte do PSDB. O partido afirmou que a votação para a escolha do candidato à presidência será concluída até o próximo domingo. Só que, pelo jeito, não existe um consenso. Eduardo Leite, governador gaúcho, disse estar surpreso com a informação e afirmou que ainda não há um acordo. Vamos ver. Estou sendo surpreendido pela sua informação sobre nota, porque, na verdade, não tem nenhum acordo ainda firmado sobre sistema de votação, né? Não tem como se dar um acordo sobre uma ferramenta que não se conhece. Eu estou tomando conhecimento agora, no final das reuniões que foram produzidas, que se pretende, além de não concluir o processo amanhã, mudar o aplicativo para uma empresa privada que eu não conheço e aqueles que eu busquei relatos não me deram também certidões e certificações da empresa. Bom, pelas palavras então de Eduardo Leite, não teria havido um consenso e ele teria sido surpreendido. Em resposta à declaração de Eduardo Leite, o presidente do PSDB, o Bruno Araújo, afirmou que sim, conversou com Leite antes do anúncio oficial e que pode até ter havido uma mudança de posição, mas que ele não é leviano e que tudo foi devidamente tratado. Em nota, João Dória afirmou que apoia as soluções anunciadas pelo presidente do partido, Bruno Araújo. E nesse contexto, que já está conturbado, de uma votação que era para ter um resultado que não teve, o aplicativo que teve um problema, e agora a declaração dos candidatos nessa prévia de que não estão sabendo exatamente de tudo, aparece Aécio Neves. Aécio Neves chamou Arthur Virgílio de laranja de Dória, enquanto Virgílio disse que as prévias precisam melhorar muito. Tiago Anastácio, confesso que eu não sei nem o que eu te pergunto. É difícil, né, Elisa? É difícil principalmente porque vejamos a situação dos tucanos. Eles se propõem a lançar um candidato para resolver os problemas do país e não conseguem nem mesmo fazer uma votação intrapartidária. É uma vergonha. Dificilmente nós encontraremos toda a grande mídia cobrindo prévias de um partido, dos partidos que terão prévias, não é verdade? Não partidos que já lançam candidatos, até porque existem nomes muito óbvios. Dificilmente encontraremos a grande mídia cobrindo como se cobre o PSDB. É típico porque é um partido de muito interesse nacional, com lideranças que vão do Rio Grande do Sul, como no caso do Eduardo Leite, até lideranças no Ceará, no caso do senador Tasso Gereissati. E também um partido que teve 2 presidentes da República e todas as eleições foi ao segundo turno até que acontece o episódio Jair Bolsonaro. Agora, o que aconteceu com os tucanos, Elisa? Tucanos que eram de uma social-democracia foram descaracterizados, principalmente com a força de Geraldo Alckmin em São Paulo, quando ele começa a flertar com a centro-direita. Existe a traição de João Dória a Geraldo Alckmin, o seu padrinho político, tanto que Geraldo está saindo do partido agora, provavelmente indo para o PSD, e o tucanato vai e flerta com a direita, tendo sido não apenas o grande apoiador de Jair Bolsonaro. Vejamos que 2 dos governadores de estados mais importantes do país, respectivamente Eduardo Leite e João Dória, foram declarados votantes em Jair Bolsonaro em 2018. Então, o flerte do que era social-democracia vai para uma luta antipetismo, aonde também o PSDB gerou uma série de instabilidades nacionais. Não bastasse os seus casos de corrupção, não bastasse um dos dramas que temos hoje na política nacional, que é a reeleição, fazendo com que o governo tenha como líder alguém, possivelmente, que ficará 8 anos no poder, ou seja, quase uma década. E nós sabemos que teve problema e problema sério e problema grave no Congresso Nacional para apoiar
o projeto de reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Então, Elisa, vejamos o que está acontecendo com o PSDB. Quando nós pensamos que a coisa está ruim, que já foi um grande partido, já se descaracterizou, os jovens, não são tão jovens assim, mas as suas novas figuras começam a se degladiar em público dentro de uma vaidade que as pesquisas eleitorais não demonstram como viável, surge o Aécio Neves. Ou seja, Elisa, é um fuzuê danado, o PSDB está se perdendo, está perdido, não consegue nem se resolver entre si, imagine resolver a situação do povo brasileiro. Não conseguem se entender por causa de um aplicativo de celular. Não conseguem sair de reunião de líderes com um discurso uníssono. Imaginem como que esses mesmo cidadãos poderiam cuidar do drama brasileiro a partir de 2022. Me soa, nesse momento, como uma grande piada. É de fazer corar o saudoso Mário Covas. Tiago Anastácio, eu estava aqui pensando até uma questão do ponto de vista federal, porque quando a gente fala de uma acusação de uma fraude, né, que teria havido algo ali ilícito, ilegal, numa apuração, eu pensei do ponto de vista, por exemplo, do presidente da República, Bolsonaro, que muitas vezes veio a público falar a respeito de possíveis fraudes eleitorais e tudo mais. E a gente tem o TSE se posicionando, dizendo, não aconteceu, estão aqui as explicações. Mas do ponto de vista de um partido, quando um candidato a uma prévia diz, espera aí, mas tem algum desconforto aí, esse aplicativo não é lá muito bom, como é que a gente vai resolver? Mas que tipo de aplicativo no ambiente privado haveria de resolver essa situação? Quem é que responde por isso? Seria o próprio partido, não é? E o desconforto está dentro do próprio partido. Então, pelo jeito, é um emaranhado de informações, Tiago, que está causando um desconforto nos próprios integrantes do partido. Sem dúvida, Elisa. E vamos nos lembrar, vamos fazer uma arqueologia dos fatos. Toda essa farsa, que agora já sabemos que é farsa, porque o próprio presidente Jair Bolsonaro já se revelou farsante, dizendo que as mesmas urnas eletrônicas que eram atacadas por ele até alguns meses atrás, agora as urnas são confiáveis, sendo que nenhum partido político, nenhum grande político foi no ato de abertura das urnas, ao chamamento pelo TSE para que as urnas fossem verificadas. Ou seja, era tudo discurso, era tudo farsa, era tudo falácia, como cada vez mais é típico do Brasil. Nós precisamos lembrar que foi o PSDB que começou com essa patifaria. Lá atrás, com esse antigo demônio que surge das sombras, para nos lembrarmos de J.R.R. Tolkien, que é Aécio Neves, que quando perde o segundo turno para Dilma Rousseff, lança aquilo que o público está cada vez mais afoito por ter, que é a mentira. Ou, se não a mentira, a aleivosia, que é a afirmação sem nenhuma responsabilidade fática. Aécio Neves começou lá atrás esse discurso sobre as urnas. Isso daí foi encampado pelo presidente Jair Bolsonaro na sua sanha de atacar as instituições. Agora, sem nenhum fato novo, Jair Bolsonaro, que sabemos, foi enquadrado pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal. E teme por seus filhos, porque todos sabemos a gravidade do inquérito policial que está lá. Ou ele teria chamado Michel Temer, por quê? Michel, o nosso cardeal Richelieu. Então, vamos tomar muito cuidado e lembrar da arqueologia das coisas. Foi o PSDB que lançou essa mentira, o PSDB que se descaracterizou e agora sequer é capaz de se organizar. Quem pode resolver isso? Talvez o alto tucanato, os tucanos de alta plumagem. Talvez em brevíssimo tempo, nas próximas horas, tenhamos alguma informação de um Fernando Henrique Cardoso, de um José Serra, pessoas capazes de pegar essa juventude afoita e tranquilizá-la, dando rumos, fazendo a política como é a política, com diálogo, conversação, troca de possibilidades, abre-se mão de um lado, abre-se mão de outro, para que o PSDB pare de passar essa vergonha nacional.
Assim que tivermos algum capítulo já escrito das próximas cenas, Tiago Anastácio, traremos aqui para ouvir a opinião de vocês a respeito das prévias do PSDB. Mas eu vou sair agora desse campo partidário e trazer um outro assunto para você que nos assiste aqui ao vivo, para todo o Brasil, às 8h40. STF. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu a quebra de sigilo de Jair Bolsonaro, que havia sido determinada pela CPI da pandemia, em outubro. Em seu despacho, o ministro argumentou que as medidas adotadas pelos senadores, abre aspas, distanciaram-se do seu caráter instrumental, fecha aspas, e teriam extrapolado os limites constitucionais investigatórios ao aprovar requerimento de quebra e transmissão de sigilo telemático do presidente da República. Moraes ainda afirmou que a Constituição impede a investigação do chefe do Executivo por comissões parlamentares. Tiago Anastácio, como você avalia essa decisão do STF? Vendo graça, Elisa, vendo graça, porque Alexandre de Moraes, que é o grande alvo dos ódios bolsonaristas, agora dá uma decisão favorável ao presidente, que resguarda o seu sigilo telefônico, telemático, etc. E agora perde-se, esvazia-se as críticas a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal e professor de Direito da Faculdade do Largo de São Francisco. Pois bem, a decisão de Alexandre de Moraes é acertada. É acertada, mas vocês precisam entender o porquê que ela é acertada. E é importante explicar, Elisa, o que é uma comissão parlamentar de inquérito. A comissão nada mais é do que um inquérito, uma investigação formal que a Constituição autoriza ao Senado ou à Câmara dos Deputados que realize. O que temos e o porquê que é importante isso? Por quê? Enquanto corre uma investigação, muitos atos podem ser adotados ou não adotados pelos investigadores. O delegado de polícia, assim como o presidente da comissão parlamentar de inquérito junto ao colegiado, podem determinar algumas coisas, que algumas coisas sejam feitas, algumas investigações, atos investigativos, como quebras de sigilo telefônico, telemático, buscas e apreensões, desde que, em alguns casos, respeite-se a reserva de juiz, ou seja, aquela adoção de medidas que apenas um juiz pode fazer. Nesses casos, a comissão pediria ao Supremo Tribunal Federal que autorizasse essas medidas invasivas, em regra. O que acontece? A investigação já acabou. O relatório da CPI já foi apresentado. Para que serviria a comissão parlamentar de inquérito esses sigilos telemáticos se ela já não existe mais? Se o inquérito policial, ou seja, o resumo, o relatório da comissão parlamentar de inquérito já foi apresentado ao Supremo. E é por isso que Alexandre deixa claro que existe uma violação da instrumentalidade, do princípio da instrumentalidade. Por quê? Acabou o inquérito policial, não há mais o que ser investigado. Se já foi relatado o que aconteceu e o que foi angariado pela CPI, não existe mais a necessidade dos senhores senadores saberem. Discordo num ponto da decisão sobre o presidente da República não poder ser investigado por comissões parlamentares de inquérito. Por quê? Quem pode mais, pode menos. Se o Senado da República é aquele que pode julgar o impedimento de um presidente, desde que haja um conhecimento prévio, ou seja, justa causa, razões sensíveis para começar uma investigação contra um presidente, me parece que o Senado é sim capaz de fazê-lo, mas dentro de regramentos muito estreitos. Mas esse é o grande problema, Elisa, do processo penal brasileiro. Enquanto no mundo inteiro nós olhamos para o processo como um trilho, que é a única forma de chegarmos a uma verdade em um julgamento, nós temos a característica de acreditarmos que o processo penal, que os direitos e garantias individuais, nada mais são do que algo que atrapalha a vontade de punir, a vontade de sangue que a população tem. E esse é um tema que é muito sério, é muito grave. Nós queremos aplicar a lei penal para os políticos, para as pessoas nas ruas, para as pessoas em situação de miséria, porque nós somos um país preconceituoso, que dizemos cristão, mas de cristão tem muito pouco.
Nós queremos o direito penal para essas pessoas, mas nós não exigimos que o processo penal, que é o que vai nos levar a um julgamento justo, sem erros. O processo penal evolui ao longo da história exatamente para que se evite o erro judiciário. Desse daí ninguém quer saber. Juiz combina coisa com o procurador da República, juiz senta para jantar com o promotor e com o advogado, porque sim, senhores, nós temos problemas em todas as instituições jurídicas, mas nós devemos o respeito à lei e precisamos exigir isso cada vez mais no nosso país. Então, o Supremo Tribunal mais uma vez acerta, quantas vezes já vim aqui criticar decisões do Supremo, mas nesse caso é acertada a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que hoje esvazia o tom crítico que havia contra ele a partir de hordas bolsonaristas. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos e tentarmos entender quais são os próximos passos dessa relação complicada entre judiciário e o poder executivo. Principalmente agora, porque temos uma ex-grande ativista do bolsonarismo delatando o ministro general Heleno. E aí aquela velha história, né? Se o Palocci fala mal do Lula, o Lula é bandido. Se uma bolsonarista fala mal do general Heleno, ela não presta, não vale nada. Curioso como o Brasil tem diversos pesos, diversas medidas e mesmo sempre a cara de pau de todos os que nos governam. Tiago Anastácio, queria muito poder ouvir-te também sobre o assunto do STF, que autorizou mudança no valor do Auxílio Brasil em ano eleitoral. É um assunto também bem importante, só que o relógio está bem aqui na minha frente, eu não posso nem fingir que ele não existe, Tiago Anastácio. 8h46, estouramos o nosso tempo. Mas nos vemos num próximo episódio. Obrigada, viu, por mais um dia. Imagina, Elisa, até quinta-feira. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.